Salve galera, bem-vindos. Oi Renê, bem-vindo. Camila, bem-vinda. Scooby, tudo bem, gente? Bom ter vocês aqui. Ah, o que teremos agora? Aham. Oi, Cacá, sua linda. Eu já te chamo, tá? Não rolou? Então eu vou mandar o convite pra Cacá, pra ela já vir bater um papo com a gente. Aí eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, tá bom? Tô mandando pra Cacá. Oi, Darty. Tô só esperando a Cacá conseguir entrar, gente, pra gente poder explicar o que que tá acontecendo, né? Falar dessa live, tá? Bom, a gente. Ah, tá chegando, tá chegando. Ela tá chegando, ela Ah, chegou! cheguei! Tudo bem? Bem-vinda! Tudo ótimo! Nossa, muito obrigada. Prazer estar aqui falando com você, maravilhosa. Que bacana. Bem-vinda ao projeto Conhecendo Roteiros. Gratidão por aceitar o convite, né? Gente, realmente, Dart, são parcerias, né? A gente tem parcerias com várias pessoas aí. E a Cacá é uma das nossas irmãs aqui que trabalha junto conosco, né? Na questão do turismo, né? Enquanto guia de turismo. E a gente trouxe ela para falar um pouquinho a respeito desse lugar fantástico que é Salesópolis. Por quê? Essa semana, como todo mundo sabe, a gente vai fazer uma aula falando sobre o Rio Tietê, né? E aí, aproveitando o gancho, né, eu convidei a Cacá, eu e o Jean convidamos a Cacá para falar um pouco de Salesópolis, apresentar a cidade de Salesópolis para a gente, né? Porque é o berço daquele rio que a gente vai falar tanto, que é o Rio Tietê. Também levando em conta que a gente acabou de passar pela Semana do Meio Ambiente, né? E é importantíssimo tratar desses assuntos. Então a Cacá vai falar bastante a respeito de como a cidade de Salesópolis aí se mantém em relação a isso, né? Quais são as coisas que eles andam fazendo por lá, enfim, né? Esse monte de coisa maravilhosa aí que acontece para essas bandas, né, não, nega? Ai, aqui é maravilhoso. Eu falo que foi um presente, né? Eu estar aqui. Mas, né, muito prazer a todas e todos. Eu sou a Caroline Sena, mais conhecida como Cacá. Sou guia de turismo nacional, regional América do Sul. Sou recreadora e vim parar aqui em Salesópolis. Vai fazer 10 anos. Quando eu saí de Salé, você chegou, né, nega? Ah, eu falo, meu Deus! Mas era pra gente estar se encontrando, que coisa bacana, né, nego? O mundo tá aí Sim. pra ser a prova disso. Eu E falo que o que universo maravilha, conspira. O universo com conspira, certeza. né? Eu vivi durante um tempo em Salesópolis, comecei a minha carreira na área de turismo em Salesópolis, atuando como receptivo também, como hoje a Cacá faz também em Salé. Né? Toda essa coisa de aprender, de buscar, de conhecer, né? De entrar para a área do turismo, de estudar, de virar guia de turismo, porque agora eu sou guia de turismo, Cacá, Parabéns, eu tá? vi lá, fiquei super feliz. Falei, Né? aê, caralho. Depois de Ô, trocentos pode milhões falar, de pode falar. anos, pode falar tudo que quiser aqui, pode tudo, tá tudo liberado nessa Adoro, porra. É, adoro. Depois de 12 anos, né, de terminar o curso de guia, eu me vi na obrigação de tirar a credencial porque o mercado está pedindo, né? Não tem para onde querer, para onde correr. Eu sempre protelei muito isso, né? Porque eu achava que
o ser guia de turismo está aqui dentro. Não é um pedaço de papel que me vai fazer ser guia, né? Mas, como o mercado pede, a gente vai lá e tira, né? Então tirei, foi aprovado, tá aí, tô esperando chegar essa porra. Mas enfim, Parabéns. gratidão. Então, nega, conta pra gente um pouco, né, sobre a cidade, como que é Salesópolis, quais são os pontos mais legais que a gente tem aí. Mostra pra gente Bom, um pouquinho. eu vim parar aqui, que nem eu te falei, né? Há 10 anos eu trabalhava com recreação e hotel, prestando serviço para Santa Branca. E daí a gente se encontrou na Luz. Tava eu e mais dois monitores, que era o Joe e a Mingau na época. E eu falei assim, a gente vai de trem, descemos em Mogi, de Mogi pegamos o ônibus e fizemos aquele trajeto todo, né? E quando eu tava chegando na cidade, eu olhei, assim que a gente vai chegando do lado esquerdo, aquela água, aquela imensidão, eu falei, meu, que lugar é esse? Já me chamou a atenção, meu coração disparou. E eu ainda cheguei e falei, gente, como que pode? Olha isso. Só que nesse dia eu não fiquei em Salé. Fui para Santa Branca, né? Fazer o trabalho lá tudo e fiquei com isso na cabeça. E toda vez que eu vinha para Santa Branca, eu fazia esse mesmo caminho e ficava impressionada com aquilo. Quando eu vim morar para cá, eu fiquei pensando, beleza, eu tô aqui, mas aqui é uma cidade que o último censo lá deu 17 mil habitantes. Então, gente, é isso aqui. Eu morava em São Paulo, no Capão Redondo, no Fluxo, sabe? Assim, era o tempo todo, a gente estava ali e aqui é uma cidade muito diferente. Então, como que seria para mim conseguir trabalhar aqui? Porque aqui o Sim, mercado é totalmente diferente, né? E que sim. eu digo assim, a gente não tem shopping, a gente não tem prédios, mas vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. E então eu vi no turismo a oportunidade de morar aqui, já estava morando, né, na verdade, nessa época, e de se manter aqui. Uhum. E daí entrei para o turismo e vim conhecer Salesópolis. Quando eu entrei para dentro de uma agência, não era guia ainda, né? Eu fazia o trabalho de recreadora, né? O trampo só da parte recreativa. Sim. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no ônibus, Lix, eu tava com a Lineide. Ah, Imagina, grande Lineide. na hora que eu entrei, ela começou a apresentar a cidade. Eu falei, cara, fudeu. Eu não vou dar conta disso. Porque é tanta coisa, é tanto conteúdo, assim, de você estar ali, de você vivenciar e tudo. Eu falei, gente do céu, isso aí é maluquice. É, E mas quando eu comigo foi entrei bem assim para também. E quando depois eu entrei para poder estudar os roteiros, saber como funcionava aqui, quem foi a minha professora foi a Lineide. Ó, grande. Aí eu Aprendeu falei, bem. caraca! Então, assim, e fui aprendendo com a galera daqui, né, tudo que a gente trabalhou todos esses anos, é um pouquinho de cada, o que eu sou. Hoje desenvolvo um trabalho aqui em Salé, Uhum. também com a parte receptiva, né? E quando eu fui conhecer, já vou emendar na nascente, pode ser? Claro. Não demorou. E cheguei, quando eu vim pra cá, eu perguntei, né? Fiquei pensando, qual é o atrativo daqui? Porque agora eu trabalhava aqui, eu tinha que saber, pelo menos, né, direcionar e falar algumas coisas sobre aquilo. E o lugar que eu fui conhecer a primeira vez foi a Nascente. Só que antes de eu já estar envolvida com essa parte do turismo, eu estava na recreação. Então eu levava os hóspedes do hotel para conhecer os atrativos daqui. Hum. Então, o primeiro ponto que eu fui, que eu acredito que muitos recreadores que estão assistindo também, né? Quantas e quantas vezes a gente chama os hóspedes e a gente sai para poder conhecer a cidade e levar, né, para outros roteiros. Enfim, aí cheguei na Nascente. Porque todo mundo falava que era o ponto, era o símbolo da cidade, eu não entendia o porquê. Quando eu cheguei lá, eu vi aquilo, eu fiquei impressionado também. Que eu falo pra todo mundo, eu brinco, eu cheguei de biquíni, toda preparada, achei que fosse dar um tibum no Tietê. Quando chegou ali, Como dizem as crianças, é um pocinho, tia. então, porque a minha imagem de Rio Tietê era de São Paulo também. Sim, Eu não tinha esse pensamento, tipo, ali é a nascente, é o começo, tá nascendo, tá acontecendo. Isso nunca passava pela minha cabeça porque não era o meu dia a dia. é verdade. A maioria das pessoas tem essa impressão, né? Quando eu levava as crianças para né, recebendo as crianças aí na nascente,
a primeira coisa que elas falavam era: nossa, eu pensei que o Rio era enorme que nem em São Paulo. Não esse É, pocinho, porque é pequenininha, né? É uma coisa muito pequena, humilde, singela. Tá nascendo, né? Então, essa realidade, esse conflito de realidades para as pessoas que vêm das grandes metrópoles é muito grande, é um choque muito sim, grande, né? Impacta sim. bastante. E é legal quando impacta, né? E o que Porque que eu aí a pessoa comecei tem noção. a perceber? Então, aquelas coisas que impactavam em mim era o que eu ia buscar para suprir a minha necessidade como pessoa de entendimento e passar isso para as pessoas. Porque é uma dúvida que eu tenho, outras pessoas podem ter. E se elas Sim, não tiverem, que a gente faça a troca do que a gente sabe. exatamente. Entendeu? Então um dos primeiros pontos foi esse, e eu fui entender, na verdade, por que que era Salesópolis. As pessoas, mesmo os antigos daqui já falavam São José do Paraitinga, e às vezes eu ficava confusa. Eu falei, Hum? nossa, como que é, né, isso? São dois nomes E diferentes, né? são dois nomes diferentes, e para também estar conversando com você, eu fui fazer busca em outras situações, né? Então, para quem também não sabe, Salesópolis está... Peraí que vai passar um caminhão agora. Faz parte. Programa ao vivo é assim, né? Então, Faz parte. Salesópolis está aproximadamente a 100 quilômetros, né? Aí de São Paulo. Muitas pessoas acham que é interior por manter esse aspecto de cidade pequenininha, tudo de coreto, praça. Uhum. Todo mundo acha que é interior. O DDD aqui ainda é 11. A gente ainda faz parte da Grande São Paulo, por mais que às vezes as Sim. pessoas achem que não. Então, mas para informação também. E aqui, antes de ter o nome de Salesópolis, era chamado de São José do Paraitinga. Olha que São legal. José, porque São José é o padroeiro da cidade, né? E tanto que no Hum. portal a gente chega e já tem aquela Tem imagem de estátua lá. São José no Já tem meio a do imagem de portal. São José. Agora eles reformaram tudo, então ficou bem bacana. Então, tinha esse nome por conta do padroeiro. E Paraitinga por conta do rio. Muita gente que vem para cá também, uma dúvida que quando eu cheguei, eu comecei a fazer o tour, aí eu olhei um rio que passa aqui na cidade, né? Corta aqui a nossa Sim. cidade. E o nosso Tietê já tá aqui, toda feliz. Aí, tipo, não é o Tietê. Aí eu falei, gente, mas se aqui é a nascente, ele não tá passando aqui, né? Se é aqui em Salesópolis. Aí aqui fui entender que é o rio Paraitinga, que já nasce em Paraibuna, que já tá mais pra frente, que vai ser um afluente do rio Tietê. Aí eu falei, opa, que já deu o nome para a cidade também. Então a gente vê lá atrás como isso já interferia, né? De colocar os nomes nas cidades, de homenagens, Sim. ligada à questão religiosa mesmo, né, da cidade. E e depois disso, né, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, que a gente consegue chegar nos lugares, passar as informações, mas imagina, né, tantos e tantos anos lá atrás. Então, às vezes, Sim. algumas correspondências que precisariam chegar aqui ia para São Luís do Paraitinga, né, Que é a porque, cidade olha vizinha. só, né, que faz parte aqui do Vale do Paraíba, um pouquinho mais para lá. Nossa, começou a chover. Eita! Tem que sair correndo aqui? Não, mas ainda dá. Então o que aconteceu, né? Nessa preocupação, né, das vezes das coisas erradas. Então, se chega uma coisa aqui, vai para lá, até esse tempo de trocar documentos importantes. Então, eles Sim. decidiram, né, dar um outro nome para a cidade, Uhum. aproveitando que nessa época foi, na verdade, uma homenagem para o presidente, né, que era Manuel Ferraz de Campos Salles. Então aí é que acabou ficando Salesópolis, foi para essa homenagem aí. Então eu vi Mas que isso é isso uma daí decisão foi política, né? com certeza que foi a Câmara que levou isso, em 1905, que eu fui dar uma pesquisada nisso daí. Sim. Então, cidade pequena, né, intervenção política, ixi, o negócio É uma coisa de louco, né? Mas enfim. continuando a cidade. E então aí que aconteceu? Então tiveram essa troca, né, do nome, hoje é conhecido como Salesópolis. Salesópolis é conhecido também por conta da nascente do Rio Tietê. Então Uhum. muitas pessoas, quando eu falo que moro em Salé, as pessoas falam, nascente do Rio Tietê, né? Ah, já fui com a escola. Ah, já conheço. Ah, isso que a Jana falou. O Campos Sales nunca conheceu a cidade. Isso é fato, Jana. Ele nunca pisou lá. Não tenha Não, dúvida então, a gente tem disso. relatos, assim, das coisas que eu também dei uma lida aqui nos documentos da cidade, algumas coisas que até no site da prefeitura, que foi uma homenagem, entendeu? Isso Uhum. não quer dizer, né? Mas a gente sabe que para a história e às vezes as coisas como são passadas e contadas,
né, sofre algumas alterações. Eu falo que a história ela é uma ciência viva, né? Ela é mutável. Então, de repente, uma informação que a gente tem hoje, amanhã você descobre um documento, um Sim. objeto histórico que muda totalmente a visão daquele ponto histórico. E Ok, até outras aí. coisas. Quando eu vim para cá também, eu fui atrás de alguns documentos, algumas coisas, e a gente não consegue ter acesso, porque alguns documentos não existem mais. Uhum, sim. Entendeu? Pegou fogo em algum lugar e, sabe, e a gente acaba, né, entrando para essas coisas aí. Mas Salesópolis tem muitos encantos, atrativos maravilhosos, né? A gente tem aí o Parque das Nascentes, que é onde é a nascente do Rio Tietê. É um ponto de visitação turística muito forte aqui em Salé. Então, todo mundo que vem para cá, o ponto principal, né, de visitação é lá. Não tem como E, você vir para e, Salesópolis e não conhecer a nascente. e como é que você chega lá? Tem transporte público que vá até lá e tal? Bom, para chegar até lá, você, se caso você estiver na cidade, você não tiver carro, é através de táxi. Uhum. Não tem transporte público, tá? São 5 quilômetros de estrada de terra. O acesso é pela rodovia aqui, né? Mas é 5 quilômetros para dentro. Calma que eu vou ter que dar uma corrida, que o negócio engrossou aqui, ó. Tranquilo. Só vamos. Ai, que delícia! Ah, é, o bom de morar perto da serra, de morar na serra, né? Praticamente é isso, né? A É. chuva vem. Ai, que bom, porque olha, aqui as plantas estão precisando, porque é muito tempo sem chover e tá bem difícil. O Ah, eu nível do rio, da imagino. represa também tá complicado. É, a gente tem que levar em consideração esses fatos importantes, gente. Nós estamos num período de estiagem, não está chovendo. E lembrando que assim, grande parte do abastecimento de água da região leste de São Paulo vem dessa região, das cabeceiras do Rio Tietê. Então, Rio Paraitinga, próprio Rio Tietê, barragem de Ponte Nova, Rio Biritiba, Rio Jundiaí aqui em Suzano, todas essas grandes represas abastecem a Zona Leste. E não está chovendo. E está todo mundo em casa por conta da pandemia. E aí o que acontece? O nível de água desce. Então, vamos economizar água, tá? Vamos economizar bastante. Porque a gente não sabe quando as chuvas vão vir com força para poder reabastecer essas grandes barragens. Né? O negócio é bem complicado nesse sentido. Tá? Você achou aí, Ai, minha tá tudo. nega? Vou dar uma limpadinha aqui agora. Molhou a Agora, tela. acho que agora melhorou. Exatamente, Jean. Acho que vai dar É, abacate, acho que agora que não vai. o abastecimento, a estiagem e o consumo. Então, existe a necessidade de um consumo consciente de água, tá? Sim. Isso é E, primordial para a vida. Não é só nesse período de pandemia, não. É para a vida, tá? sim. Porque E a olha, água é um recurso que ele não é infinito, tá? isso mesmo, nega. E uma coisa também, a gente parar para pensar que a gente está numa rota onde nós temos o cinturão verde, que a agricultura é responsável por um consumo bem maior do Absurdo que o já. nosso. A gente, como ser humano, a gente precisa fazer, entendeu? Só que olha quantas outras coisas também, né, estão Influenciam por aí. nisso. Ô, Ká, uma coisa, já que você tocou nesse assunto de cinturão verde, uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Cinturão verde, existem dois tipos de cinturão verde, né? O cinturão verde de reserva da biosfera, que é a Mata Atlântica, que tem aí preservada dentro da área de Parque Estadual da Serra do Mar, o próprio Parque das Nascentes. Toda essa reserva de Mata Atlântica que a gente tem, ele faz parte de um cinturão verde, é um tipo de cinturão verde. E esse outro que a Cacá está falando é o cinturão verde que é a produção agrícola, né? Que engloba Pega aquele aí... palavrãozão lá, enorme. Olha, eu demorei uma cota para aprender esse nome, hein? No dia que eu ouvi, eu falei, não, gente, 3 dias no mínimo para aprender a falar isso aí. Hortifruti fungi florim granjeiro. É um Sem palavrão engasgar, mesmo. E é com essa, literalmente. ó, e é com isso que a gente sempre chama atenção para poder falar, né? Sobre o palavrão. Exatamente, né? As crianças ficam, como assim você vai falar um palavrão? Vou falar uma palavra grande, um palavrão. É Simples muito legal. assim. Mas até a gente estava falando sobre.
A gente estava falando sobre a água, Aí começou a chover, né? aí começou a chover. Tá, peraí, deixa eu só. Mas até me perdi, nega, me lembra aí. Ah, você falou sobre a questão da transformação do nome da cidade, né? Que passou de São José para Salesópolis. Tá. Ah, você foi conhecer os atrativos turísticos, mesmo no período que você ainda trabalhava só com recreação. Sim. E aí você começou a falar pra gente da nascente. E então, vou falar da Nascente. A Nascente é, eu falei, um parque estadual, né? Ali, na verdade, é uma propriedade particular que pertencia, né, à família da Dona Terezinha Chaves, inclusive que é uma das fotos que tem dentro do museu que pertence ao parque também. Porque o parque é uma área, né, grande que tem trilhas, tem essa parte do museu, tem uma parte de análise de água, né, por onde passa o Rio Tietê, tem a parte de banheiros. Então é um parque que tem toda essa estrutura e está aberto para agora nesse tempo não, né, mas ele fica aberto para visitação. Não precisa ir, sei lá, só com um grupo, né, específico. Se você tiver com o seu carro, tiver como chegar, você pode fazer essa visitação tranquilamente. Tá. E o Jean tá falando aqui que a gente também estava falando das represas, né? Que fazem parte do sistema produtor de águas aí da região. Sim, e lá dentro do parque a gente consegue ter um acesso visual de como funciona esse sistema de abastecimento, porque lá a gente tem uma maquete, né, Olha que que vai legal. falar sobre o SPAT, né, que a gente fala que é o Sistema Produtor de Águas do Alto Tietê. Então, com essa maquete, a gente tem acesso, né, o visual, vendo a água que sai daqui, juntando com as outras represas, os outros rios, como que a gente consegue abastecer, né, que nem você citou aí, uma parte de São Paulo, né, mais específico da Zona Leste. Então, é um museu bem completo, né, vale a visitação. E vou falar uma coisa, uma novidade sobre o museu também. Manda. Essa aí é pra mim a novidade, que eu não tô sabendo. Faz muito tempo que eu não É, vou aí. é que eu pensei, a gente conversou ontem e hoje de manhã eu lembrei disso, que há tempos atrás tinha um projeto que saía de São Paulo, de algum lugar, para poder fazer ligação com o parque daqui. Se eu não me engano, é o projeto. Do Parque Enfim, Linear? isso. E agora, mas aqui isso aí já sabe que não vai rolar, né? Que não Sim. rolou porque desviar o caminho, questão de verba e não vai rolar. Tá. Aí eles estão com o Renasce Tietê. Olha que Só que com legal. o Renasce Tietê, eles estão prevendo que aquela estrutura onde é a casa da Dona Terezinha, que serve como abrigo do museu, eles vão demolir e, e é, é, Tá. demolir e montar uma estrutura toda moderna. Olha que bacana, para um lugar que está 5 km dentro da vegetação da Mata Atlântica. Olha, para quê, gente? Não tem. Não. É, Então, gente, quem às está vezes assistindo e essa aproveita e vê aí necessidade Renata aí e do. Tietê, dá uma pesquisada, dá uma lida. Eles vieram fazer a apresentação para a gente do projeto, com a intenção de colocar um anfiteatro para 600 pessoas lá no Bracaiá também, dentro do mato. Então a gente sabe que não rola, sabe? Não é Gente, que legal. absurdo. Não, 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 não. Quer dizer, existe toda uma briga, uma luta para poder preservar a área, e aí os caras querem implantar uma estrutura moderna, exatamente. E a questão do histórico, do patrimônio, né? É muito complexo isso. Sim, gente, ali sabe, que nem eu falei, eu tô aqui há 10 anos, mas imagina aquele momento de luta de você também entender que, olha só pra gente, caramba, aqui é a nascente do Rio Tietê, a importância que esse rio tem para São Paulo, aí que vocês vão abordar, que vocês vão falar, para quem mora em São Paulo tá vendo, quem mora em outras regiões vê a importância que ele tem. É que Sim, infelizmente está gravada aquela situação de sujeira, de que não dá mais. Mas a gente precisa conhecer, vem conhecer Salesópolis, conhece a nascente, vê que lugar maravilhoso. O que a gente pode fazer para continuar cuidando, para que outras gerações tenham acesso ao que nós tivemos de informação? sim. E, e fora a nascente, o que mais a gente tem dentro da cidade de Salesópolis? Nós temos também o Museu de Energia, Hum. que é um museu que a gente tem o primeiro represamento de águas do Rio Tietê, né? Onde ali o Tietê, a água vai ser usada para geração de energia. Oh, A gente está bacana.
Muito legal. É uma usina lá, parte do museu que preserva o maquinário da época. A gente está falando de uma usina que teve a inauguração em 1913, Tá. tá? Para geração de energia. Então, assim, o maquinário que tem lá, imagina, super pesado. Como que será que foi parar ali? Sabe? Hoje em dia a gente consegue ter o transporte, né, através de tantas outras coisas, assim, de containers, né? Enfim, consegue fazer um transporte mais fácil. Mas imagina umas bobinas, tipo, gigantescas, né? Sim. Como que chegou ali? Então é tudo ali a preservação de uma história. Para mim também, eu falo que é um dos lugares mais incríveis de É, eu sou beleza, de suspeita natureza. de falar Ai, também. uma cachoeira com queda de mais de 70 metros, que a gente fica, né, olhando assim, ó. E quando a gente sobe lá no Mirante? Tudo bem Meu, que subir mais aquela de... escada é de matar, mas enfim. Olha, quantos degraus você acha que tem ali? Ai, nem lembro mais, cara. Faz tanto tempo que eu não subo ali. Falaram, toda vez que eu paro para contar, eu sempre esqueço. Mas eu acho que tá ali em torno de, acho que 250, 260. Eu acho que deve estar por essa média aí. Por aí, por aí. Eu sei que é degrau pra caramba. E o pior, gente, são todos irregulares. Eles não têm a mesma altura. Então você tem que ter um É, preparamento físico bonzinho, né? Pra subir. Hoje eu não consigo mais, esquece. Só se for de olha. teleférico, teletransporte. Se for a Aí, ó, pé, o não Renê rola mais falou não. 233. Ó. Ah, o Wagner do Projeto Base está perguntando se a Hum. casa de máquinas voltou a funcionar. Ó, antes da pandemia, tudo eles já estavam fazendo os reparos, né? Que Uhum. estava com previsão de volta de funcionamento, sim. Mas agora eu não tenho essa informação se realmente está, né? Por conta disso, porque os meus amigos que trabalham lá, eles estão trabalhando em home office. Então o museu está fechado para visitação. Mas, Pus. então, mas eu não tenho essa informação se de repente eles estão tá funcionando ali dentro para alguma coisa específica dali, entendeu? Mas eles estavam fazendo sim, estavam com previsão de para reativar. Entendi. É, e é legal a gente explicar para a galera que assim, gente, essa usina ela funcionou durante muito tempo, tá? Ela funcionou durante muitos anos, até que chegou uma hora que a quantidade de energia gerada não supria a região que ela atendia. Então ela começou a gerar mais do que podia. Foi a hora que quebrou, né? Pelo menos uma das turbinas. E aí, por conta disso, gradativamente ela foi indo até ser desativada e ficou muitos anos largada, né? Muito mesmo. Até que um belo dia Inclusive, correu resolveram até o risco retomar. de ser fechada, né? Lembra que Sim, a gente fez até uma corrente, chamou a atenção da galera lá, porque eles nossa, queriam foi uma fechar, briga feia para não fechar. Eu lembro disso, né? né? E aí, graças ao universo, retomaram as atividades, deram uma boa reformada, né, no espaço, no museu, enfim, uma restaurada, reformada não, uma restaurada no espaço, no maquinário também. Tá chovendo muito aí? Ah, que deu uma gotinha bem aqui, sabe na hora que você vai falar? Você... Melhor do que aquelas que entram no meio das costas e fica, ui, gelado. Enfim. Nossa, que desce. E aí, besta. E aí ela volta, né, a receber o pessoal. E durante o tempo que eu morei aí, ela funcionou, né, durante os últimos anos pelos quais eu fiz acompanhamento aí em Salesópolis, eu cheguei a pegar a turbina funcionando, né? Só funciona uma, tá, gente? A outra realmente Então, não tem conserto. eu cheguei a pegar também essa época. E tanto que a gente não conseguia parar para conversar lá dentro, né? Passar as Sim, informações, porque era tanto barulho tão forte que a gente não conseguia. exatamente. Mas eu acho que tem muita coisa legal para chegar ali também pela essa questão do museu. Inclusive, para esse mês, próximo mês, o museu está completando 20 anos de abertura para visitação. Sim. Eles estão fazendo uma programação bem bacana, assim, sempre tem alguma oficina para atrair a galera. Ai, putz, questão de valores também eu sou péssima. É R$ 4 ou R$ 5 a entrada. Eu sei que o ingresso é Algo bem assim. baratinho. Tanto da É, nascente quanto da usina são bem isso. baratinhos. E um Não são real é ingressos sempre caros. levado para o Fantur, né, que é o fundo de turismo. Uhum. E então ali também é um lugar que você precisa para chegar até lá, tem que ser através, né, se você tem carro, tem uma condição própria, porque não tem transporte público.
Ou os táxis aí do centro da cidade. Isso, ou a galera daqui também perguntar, a galera, né, leva também. Também fica aberto, tem que ver agora também a questão de datas e horários, porque a usina passou um tempo que ela não estava mais abrindo nem aos domingos e nem às segundas. Tá. Tá? Então agora com essa, né, com a retomada também, a gente também vai ficar sabendo dos novos horários, como que eles vão proceder lá. Tem também banheiro, tem a parte que você pode, se você levar seu alimento, você consegue, né, se alimentar, de repente fazer um piquenique. Tem a sala dos mapas, né, onde a gente consegue mostrar um pouquinho das usinas que foram instaladas durante o percurso do Rio Tietê. Uma parte do museu que vai contando um pouco da história também ali daquela usina. E se de repente durante uma visita você tiver uma sorte que eu tive uma vez de estar lá e estava rolando um rapel. Nossa, nunca peguei. O Nunca Beto da peguei. Tietê. Nossa, que maravilhoso. E assim, eu sempre tive vontade de ver, porque fazer não é minha praia. Nossa, mas muito. Eu fui e falei, quero saber, quero ver qual que é a sensação, pelo menos uma vez. Aí fui toda feliz, né? Cheguei lá e falei, caraca, quero desistir. Porque é alto, Sério. gente. Aquela cachoeira é Caralho, muito 70 alto. metros. É muito Mas o alto. rapel não é feito dessa mesma altura, né? Eu acho que ali do rapel acho que deve dar uns 50, mas mesmo assim, né? É, pega uma parte da escadaria ali pra baixo, né? A gente Acho que é sai depois. ali daquela área que tem o bambuzal ali um pouquinho pra cima, não é isso? Então, porque terminando esse rapel, a gente sai por uma trilha que sai ali das Fendas, que vai bem por trás também, que é um outro caminho. É É, tipo um uma outro passagem meio rolê. subterrânea. Puta, é uma coisa maravilhosa. Então é Nossa, que a deve ser gente às vezes vai sensacional. conhecendo alguns lados, uns roteiros e não, né, não conhece outros. Mas pra galera que tá aí, dá para explorar muitas trilhas maravilhosas da usina lá. Tem os monitores também maravilhosos que trabalham lá dentro. Tem o Fernando também, que é biólogo. Tem o Japão também, que ele faz observação de aves. Nossa, Esse é é um muito dos legal o trabalho dele. Muito os show de bola. observadores de aves mais renomados do Alto Tietê é o Japão. Pode falar com ele, porque, meu, eles são. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer lá, entendeu? Você vai ver o Rio É, porque Tietê, vê a geralmente a galera coisa mais. vem só pra ver casa de máquinas, ver os mapas ali na Casa das Águas e subir até o Mirante. Nunca fazem outras trilhas e tem muita coisa para se fazer lá dentro. É um Sim, lugar, sim. é como a Cacá disse, para mim é um dos lugares mais bonitos que a gente tem com relação à paisagem e natureza ali. É maravilhoso, sabe, gente? Quem nunca foi, fica a dica, vá quando a pandemia passar, lógico, né? Sim, E acompanha também as redes sociais, porque eles postam bastante coisas também. Sabe, o Uhum. pessoal do educativo, eles fazem várias postagens relacionadas à questão dessa geração de energia, como que acontece, falando sobre a física, entendeu? Então, tem várias ações bem legais. Então, um dos lugares também que eu indico, sempre falo pro pessoal, é o Museu da Energia Usina Parque. Bacana. Bom, já falamos da nascente, do Museu da Energia, da usina. O que mais que tem de legal aí? O Renê tá perguntando sobre o senzala, que não é senzala. Ai, esse nome me dá uma dor no coração. Ai, enfim, podia ter tantos outros, mas, né, faz parte. Conta um pouquinho pra gente, né, desse restaurante tão famoso, o que que é aquele casarão, qual a importância dele pra Salesópolis. Bom, o Senzala, ele é um casarão aí com 270 anos, Quase 300, 300. é, Quase 300. né? Enfim, é muito tempo, é muito tempo. O que É a só gente pra chama a deixar atenção claro, ali, Antes de só não te interrompendo, assim, galera, não tem como a gente definir a data, né, de idade desse casarão, porque não existe documentação, tá? As documentações oficiais, como a Cacá disse, muita coisa pegou fogo, muita coisa sumiu dentro dos arquivos da Cúria. quem sabe agora não apareça, porque tem muita coisa aparecendo, viu? Ah, é? E Adoro uma cutucar. coisa importante de se lembrar quando os jesuítas são expulsos do Brasil, muita coisa se perde, tá? Então, são documentações que pertenciam a esses caras. Então, a gente não tem como definir qual é a idade correta do casarão. Beleza? Continua, cá. Então, vamos lá. Então, esse casarão aí, em torno de 300 anos, é um casarão que nele a gente chama atenção pelo modo de construção que ele é feito, né? Que a gente tem lá o pau a pique e a taipa de pilão, né? Então a gente tem na parte de fora a taipa de pilão que a gente mostra pra galera, tanto que a grossura, a largura das paredes, elas são enormes, são blocos, né?
que eles faziam para poder estar montando essas construções. E a parte de dentro, a gente tem o pau a pique, que geralmente servia para fazer as divisórias, né, as divisões dos cômodos ali de dentro da casa. E lá nesse casarão, a gente pode observar aqui que tem alguma parte da parede que ela foi modificada, porque aquele casarão ele não é tombado. A Ai, que família não tem pena. interesse, não. Então, Dá eu uma teve dó. uma vez, eu não sei como que tá agora, mas eu tinha uma conversa muitos anos atrás, e a minha pergunta era essa, a dúvida, né, tipo, por que não? Uhum. Não, por que não? Por uma série de coisas, enfim, decidiram não, então o que que eles fizeram? Eles restauraram uma parte da parede, e eles não moram mais lá, porque a família chegou a morar lá, né, foi passado de geração para geração, só que eles moravam dentro daquele casarão. Só que daí acho que também entendendo que ele é um ponto turístico, a galera ia visitar, ia ficar andando, né, eles foram meio que se ajeitando para outros lugares e deixando ali como um atrativo mesmo. Então, quem chega tem a possibilidade de passar, fazer um tour, né, por dentro desse casarão. Vai conseguir encontrar o quarto que não tem janela, né? Como assim o quarto que não tem janela? Né? Alguns falam que é o quarto das virgens, que colocavam as mulheres para não fugir, né? Para aquele negócio, você vai ficar ali, ninguém pode chegar perto. Pra não Muitos fugir ou pra também não ser falam levada, né? para não ser levada. Muitos também contam que se ali também, depois de um tempo, virou um entreposto comercial, onde que o pessoal parava para poder trocar mercadorias. Porque a gente está falando, Lix, de um ponto que o restaurante, né, o Senzala, está aqui, e hoje em dia nós temos a rodovia que está passando aqui na frente. Então, vendo pela rodovia, a gente sabe que aqui é um trajeto de alguma coisa, que Sim. vai ligar um ponto ao outro. Então, naquela época, eles tinham também as outras rotas, né? Que aqui ligava o Vale do Paraíba, ligava o litoral, ligava aqui a Mogi das Cruzes, né? São Paulo, que aqui pertencia a Mogi das Cruzes ainda. Então, eles estavam ali naquela rota. Então, quem chegava ali, de repente, eu tenho sal, você tem uma outra mercadoria, a gente fazia essa troca. E muitos deles, às vezes, dormiam ali, né? Para poder pegar a viagem para os outros dias. Então, falavam que ali também colocavam aquelas pessoas meio que trancada, você tá dormindo na minha casa, não te conheço, como que eu vou deixar você, né, Entendi. por Ah, aí? e Dentro do uma mercado. coisa que a gente tem que levar bem em consideração, né, nesse período, é que a gente está falando de uma região do litoral que está próxima a São Sebastião. Porto de São Sebastião e o Porto de Santos, eles tinham um conflito muito grande. Porque a gente está falando de um período que também houve o processo de proibição de tráfico negreiro, aquela coisa toda. Então, muito tráfico clandestino subia pela serra vinda de São Sebastião, para esses escravizados chegarem até Mogi das Cruzes, São Paulo e afins. E muita coisa Sim. que saía também de São Paulo, para não sair por Paraty, para não sair por Santos, saía pelo Porto de São Sebastião. Então passava É, por aí também. justamente isso. E a gente começa a entender, pelo menos eu fico vendo, falando, nossa, gente, olha só quantas ligações e quantas coisas a gente vive aqui com o turismo, com as nossas vidas, que faz parte dessa história que está sendo continuada, né? A gente Sim. está continuando tudo isso levando. Então a gente tem acesso a esse casarão com todas essas construções, a gente pode olhar tudo isso e ver como que foi feita essa transformação. Esse casarão, ele está na família, já está na quinta geração, tá? Então agora o que, que acontece ali? Eles têm um atrativo principal, que é esse casarão, onde não era uma senzala e nunca foi. Por quê? Porque a gente, quando a gente vai estudar como que é uma senzala, a gente já sabe que não tinha aquelas portas enormes, aquelas janelas, né, daquele jeito. As questões eram totalmente diferentes. Sim. A gente está ali meio que romantizando o negócio, entendeu? E Romantizando não uma é coisa que não tem que ser romantizada de forma alguma. hipótese alguma. É. Então lá, depois me lembra disso para a gente poder conversar, mas só para dar sequência aqui. Então lá a gente também tem acesso a algumas ferramentas e alguns instrumentos utilizados lá atrás, tipo máquina de costura, máquina de escrever, de muitas coisas que também eram dessas famílias, né, deles que estão ali a quinta geração, e vai se passando e vai virando meio que um museu. Uma das coisas que chama atenção lá é uma gargalheira que Sim. tem lá, que fica exposta. Por quê? Ali também foi um ponto de comercialização de escravizados.
entendeu? Então, Sim, assim, dentre as mercadorias que eles colocavam os escravizados como mercadorias e faziam essa venda. sim. Então, tem aquela gargalheira que foi achada ali, próximo do casarão. Isso já foi passado de muitos e muitos anos, a gente vem conversando sobre isso. Tinha uma outra, só que não se Ah, sabe para onde foi, de repente sumiu. Mas enfim, mas ali ainda tem algumas coisas que foram encontradas ali, coisa de caça, de captura de pessoas, né? Que a gente sabe que as nossa, armadilhas também elas são diferentes, né? sim. Muita Então coisa vai é, se, muita é. coisa vai se meio que perdendo, né? Infelizmente. Mas E que Fala, nega. e ali, nega, só rapidinho. Então, ali o que acontece? Ali tem aquele ponto que é o atrativo, né? Que virou o Uhum, casarão. E sim. atrás eles montaram um restaurante. Então, esse restaurante é super tradicional aqui na cidade. É difícil você perguntar para alguém aqui e alguém não conhecer. É. Então, e ali, qual foi a sacada? Eles têm essa parte do atrativo, tem a parte do restaurante, e finais de semana eles trabalham com festas e eventos. Então, assim, os eventos daqui da cidade de formatura tal, alguns também são realizados lá. O casamento, meu, é uma briga. A galera vem de São Paulo, de outros lugares, para casar ali. Sim, gente, eles tiveram uma sacada fantástica. Ô, Kaká, a Ari fez uma pergunta bem interessante. Se algum visitante já ficou com medo de entrar no casarão achando que era uma senzala de verdade. Olha, eu já tive passageiro comigo que não conseguiu entrar, que chorou, que tremeu, que não queria estar ali. Porque por mais que não tenha sido de fato assim, né, uma senzala, a gente sabe que teve Uhum, muita coisa ali. Muita coisa que foi passada, que foi sofrida. Então eu já tive esse caso da pessoa entrar, paralisar e falar assim, não, não vou. não consigo, não vou entrar. Isso É, já aconteceu com passageira minha. o Caneca tá falando que ele é fã de nós duas, ó. Valeu, Aê, Caneca. caneca! E Beijo, querido. também que não tem como não lembrar da mandioca frita que fazem no Nossa! senzala. É maravilhosa. O Jean tá É, colocando aqui. e Fala. fica uma dica também para eles abrem como restaurante aos domingos e alguns feriados. Então, se você também está passando por aqui, quer comer essa mandioca maravilhosa e várias outras coisas, porque aos domingos eles têm um richô de uma ponta à outra. Para a gente que está aqui acostumado a trabalhar com turismo pedagógico, aqueles richôs do lado direito e esquerdo são as Iguais. mesmas, são iguais. No caso de domingo, não. Tá? Tipo assim, é um show com várias outras coisas diferentes e tal. Tem música ao vivo em alguns. É super legal, vale a pena, assim, conhecer. Ó, o Fora Jean que eu também colocou. gosto da família, tudo, meu, eles sempre abriram as Ah, portas para quando a gente chegou lá com o grupo. Então, assim, sabe, não tem o que falar. não, o Tanta João, a pessoa ligava lá, poxa, tô com o Silvana. pessoal aqui e tal, o pessoal abria lá, sabe? Sim. A gente sempre Eu, super eu, bem, eu então. sempre tive um carinho muito grande pelo João, pela Silvana, pelo Toninho, que O hoje não tá Toninho, mais aqui. O maravilhoso. Toninho era divino na Falava com ele vida, demais. né? Uma pessoa muito querida, sempre nos recebeu muito bem, sabe? Assim, Sim. e sempre nos ensinaram muitas coisas. Isso que é bacana. Eles sempre compartilharam muitas informações a respeito do espaço, enfim. O Sim, Jean está sim. colocando aqui que o turismo, né, o financeiro, encaixado com a memória, encaixando a memória e a história para os atrativos, lembrando que hoje em dia precisamos desconstruir muita coisa que se referente a esse romantismo, né? Quando lá atrás, isso, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, eu tava com uma turista também que ela chegou pra mim e falou assim: Hum. Cacá, você não acha estranho? Tipo, até hoje esse restaurante ter esse nome, ninguém fala nada, eles não vão mudar? Aí eu Uhum. pensei, quando eu olhei aquilo, eu falei assim: nossa, mas pra quê? Porque já é uma tradição da cidade e tal. E não tinha nem parado para pensar em qualquer outra possibilidade, porque foi aquilo que eu enxerguei de começo, sabe? Aí isso foi passando, muitas coisas eu fui acompanhando, fui aprendendo, fui reaprendendo, eu falei, é, mas e como que vai ser feito isso? É um Sabe? Eu processo de tenho. desconstrução muito difícil para esse local, né? Porque aí entra uma relação cultural muito foda, né, Gente, gente? É ó, muito quando eu morava em São complicado. Paulo, eu ouvi a galera falar sobre isso, de as coisas são diferentes, não sei o quê, blá blá blá, e parari.
E morando aqui, eu vejo que, às vezes, eu acho que parece que é um submundo, sabe? É um universo Não, paralelo. é um universo paralelo, porque às vezes é tão diferente as coisas que eu É, falo, gente, será que... Sabe? E são 100 quilômetros de diferença, mas esses 100 quilômetros são muitas coisas que distanciam, entendeu? 100 quilômetros não é nada, não é só a perto do distância distanciamento que a física, gente né? tem, ó. É, não é só a distância física, não. É, É, então, é, muita é, coisa, mas... é necessária uma desconstrução cultural muito intensa, que é muito complexa, né, de Ah, acontecer é. aí, né, levando N fatores em consideração. A gente vai Mas, fazendo um pouquinho de cada vez, né, nega? O que vai dando, o que vai, a gente vai trabalho de juntando. formiguinha. Trabalho E de sem medo de formiguinha. ser feliz e desistindo nunca. É isso aí. Bom, o Wagner tinha falado para a gente comentar sobre o Norberto, Casarão do Café. Todo lugar Hum, que vai falar, eu falo que é o meu preferido, né? Porque cada lugar tem uma história. Quando eu pisei lá no Norberto também, porque o Norberto, quando eu comecei a visitar, dentre os atrativos que são divulgados, que eram divulgados lá atrás, o Norberto ainda o Casarão do Café não fazia parte da rota. Os que faziam parte da rota era a Nascente do Rio Tietê, uhum, Barragem de Ponte Nova e o Museu da Energia. sim. Que eram né, os pontos, assim, que a galera... Então, aos poucos foi entrando. E o Norberto e a Lúcia, que casal incrível. Tem um casarão onde também há mais de 100 anos de história ali que foi passado para a Lúcia, né, que na verdade é da família da Lúcia. Uhum. E lá eles servem, eu vi a questão da paçoca que o Wagner falou, mas eles têm uma roda d'água de mais de 100 anos, onde eles fazem onde eles moem a garapa, e a gente tem a Nossa, possibilidade de tomar um sensacional. caldo de cana moído na Sensacional. hora. Mais de 100 anos tem aquela roda d'água ali, que eles Muito. utilizavam para poder, que a família, os primos, tinha também uma parte de engenho, onde eles moíam para poder fazer a cachaça e poder entregar aqui na região. Caramba, que bacana. E A hoje como é que parte funciona? hoje o pessoal também chama atenção porque assim, é casarão do café, às vezes espera lá chegar pés de café, plantação e enfim. E hoje em Aham. dia eles não têm mais isso como uma fonte de renda, né, principal. Manteve a história pela questão ali na frente do casarão, tem a parte do terreiro onde secava o café, Sim. né? Então aquilo ali foi mantido, mas eles não passaram adiante, né, não continuaram com essa venda e esse plantio do café. Mas lá a gente consegue ter acesso às corredeiras do Rio Paraitinga, que é uma trilha que a gente faz do lado ali da casa, né? Desce. É uma trilha bem pertinha, não dá nem o quê? 5 minutinhos, e a gente já consegue escutar o barulho das corredeiras. Então ali a gente também consegue fazer um piquenique, passar um dia maravilhoso. E tem uma trilha que é autoguiada, Nossa, né? é Que muito eles legal aquela trilha. Eu acho fantástica. Ela é linda. demais, 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 né? Acho que ali é lindo, lindo, lindo. E a gente também consegue passar o dia lá, né? Acho que também nesse valor é R$ 5 por pessoa. Você pode levar algumas coisas para você fazer seu piquenique ali, curtir depois de boa. Tem a parte da lojinha, onde são os produtos que a dona Lúcia faz, que tem o doce de leite. Nossa. A paçoca, que o Wagner tanto falou. Gente, a doce de leite também lá é maravilhoso. Tudo feito no fogão a lenha. Nossa, que coisa horrorosa. Meu Deus do E céu. eles servem também um café da roça com um bolinho de mandioca, É bolinho aquele de café bacalhau. que vai adoçado com rapadura? Tem. Ai, Jesus. Meu Deus, Eles aquilo é fazem bom uma demais. mesa. É incrível. Assim, você olha e você fala, meu Deus, olha quanta, sabe, a riqueza de detalhes, de você atrair as pessoas, de você convidar, de você abraçar. O Porque as cuidado, pessoas né? saem dali maravilhadas. E o Norberto e a Lúcia são pessoas muito fofas, né? Demais, eles É, é... convidam você para entrar na casa, você faz um tour dentro da casa. Ó, o Jean tá gritando que a gente tem 10 minutos pra acabar a primeira hora, a gente nem falou de tudo. Topa voltar Gente, depois? Topa voltar demorou, depois? Então claro, já é, claro, tranquilo. Se cair, gente, a gente demorou. volta, tá? Deixa eu E ver o que mais tem aqui. outra coisa do Manda, Norberto, que é manda, legal manda, lá, manda. eles têm também uma bomba carneiro, que era, Olha, que era um tipo de bomba da época que
que ia pegando a água ali que eles têm ali próximo e ia bombeando, né, pra casa. Só que chamava de bomba carneiro porque ela barulhos que parece um carneiro batendo a cabeça na porta, Aham. fica toque, toque. E eles têm ainda lá na casa deles, Nossa, que legal. E pega água direto lá do Paraitinga, né? direto do Paraitinga. Ah, É gente, isso mesmo. lembrando que essa região onde tem o Casarão do Norberto, o Paraitinga ainda é limpo, tá? Tem Concentração essa. de pessoas, tipo, mínimas. A gente sabe que isso, na verdade, está aumentando. Tá Uhum. aumentando. Mas, mesmo assim, ainda é pouco. A Ariane está perguntando se depois de uma visita, né, se a gente acredita que os estudantes ou os visitantes saem mais conscientes de Salesópolis com relação à preservação do meio ambiente. Com certeza, porque eu falo do começo ao fim. Eu também sou dessas. É porque, assim, você quer falar primeiro, nega? Não, manda bala. Calma. Então, eu acredito muito no que eu faço. Porque, assim, não sei. Ai, meu Deus, vou até chorar agora. Então, não sei. Sei lá. Deixa eu dar uma respirada primeiro, É, peraí. eu acho Pode que falar aí, nega. Deixa eu... vem muito do amor pelo que a gente faz, né? Do amor pelo que a gente faz e do amor é, pelo lugar que a gente vive, tá? Então, essa conscientização, ela tem que ser, assim, gritante, todos os dias, a todo momento, principalmente com relação à questão de preservação, né? De cuidados com o meio em que nós vivemos, né? A Cacá tem um trabalho muito forte com relação a isso. E eu te entendo muito, viu, nega? É muito foda, cara. A gente receber pessoas que não têm a mínima noção do que é um processo de preservação e quais são as atitudes que ela pode tomar para auxiliar com isso. Porque de repente a pessoa fala: ah, é só eu não jogar o lixo na rua. Será que é só você não jogar o lixo na rua? E o lixo que você produz na sua casa? E a quantidade de água que você usa para lavar o quintal? Entendeu? São ações, são pequenas ações que fazem a diferença, que vão refletir lá na frente dentro do próprio Rio Tietê, né? Quanto papel você usa na sua casa? Quantas embalagens de papel, de papelão são utilizadas na sua casa? Quantos vidros de palmito você consome na sua casa? Você É, sabe a origem deles? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? sim. Às vezes, essa nossa coisa de ser consumista, né? De buscar o consumo o tempo todo, mas a gente não para centralizar de onde vêm essas coisas que nós estamos consumindo. Como isso afeta o meio ambiente em que a gente vive, né? É. É bem complicado. Ah, levantei. Nega, Obrigado, Ari, sua justamente. linda. Ó, agora eu consigo responder. Já Vamos lá. respirou? Já respirei, já. Eu falo que, assim, eu acredito muito no trabalho que eu faço, né? No sentido de eu passo para as pessoas o que eu vivo, o que eu sinto. São as coisas que eu Uhum. vejo. Eu falo que esse trabalho de guia, de Cara, tá recreação, começando a me cortar deu aí. uma Eu acho que o lugar possibilidade que tão. você tá não tá legal aí. Nossa, É. deixa eu vir para cá de novo. Peraí. E agora? Agora tá beleza. Beleza? Beleza. Tá. Assim, eu tenho uma possibilidade e agradeço por estar em vários outros lugares e conhecer que a realidade que eu vivo na minha casa não é a do mundo. E Uhum. tudo bem, mas o que eu posso contribuir de acordo com o que eu sei? É o que eu faço. Se eu tô saindo por aí, eu tô vendo que a situação do lixo tá pior a cada dia, é porque alguém tá fazendo. Eu não tô falando que é você que está fazendo, mas tipo, olha, se de repente você faz alguma coisa que não tá sendo legal e você aprendeu hoje comigo que não é legal, você pode não fazer mais. Porque a partir do E momento que pode você tem replicar informação. essa informação. Sim, porque a partir do momento que você tem aquela informação, não tem como você falar que você não sabia. Que, ai, foi sem Sim. querer, Você entendeu? Então a peca. gente. Agora não tem a justificativa de pecar pela inocência. Entendeu? Sim, então é isso. Nosso papel como educador é passar a informação, entendeu? Sim. Das coisas que realmente acontecem. E eu acredito que sim, que as pessoas elas mudam, elas têm essa capacidade, mas lógico, a gente também, né, cada um no seu tempo, mas eu acho que a partir do momento que a criança para ouvir o que você está falando, porque no nosso trabalho é difícil você ter a atenção da criança para você passar aquela informação. Sim.
Então, se ele parou, ele tá ouvindo ali, pai, você conseguiu falar? Pum, demorou, vamos lá, próxima coisa. Então, a gente tá tendo que sempre se virar para poder fazer com que a informação chegue neles. Então, eu falo que a gente pode não conseguir fazer todo o processo de transformação, mas a gente planta a semente. Sim, Entendeu? sim. A gente planta aquela sementinha ali na mente daquela criança ou daquela pessoa que está sendo guiada pela gente. E é esse o nosso papel enquanto educador. Entendeu? Para qualquer função do mundo, sabe? É plantar uma sementinha para que ela brote e frutifique lá na frente. Tá? Caneca, a laranja, a árvore do Wi-Fi mudou. Ah, aquela era a mexerica. Bom, continuando, a gente falou então do Senzala, da nascente, da barragem, da usina, do Norberto. Também. Ele também é aberto todos os dias, pelo menos também, aliás, de terça a domingo. Tá. De terça a família a tem que descansar também, né? Cuidar do espaço, precisa. Verdade, esqueci desse detalhe, que a gente tá lá quase todo dia, né? Mas também tem telefone para contato. Qualquer também atrativo que eu esteja falando aqui, quer saber mais, tem lá no site da prefeitura, lá todos os contatos, como, né, chegar Bacana. e conversar com eles. E outra coisa, o Norberto também precisa ir de carro, ter uma condição para chegar lá, porque a gente não tem transporte público que chegue lá nesse local. Eu vou te contar um segredo. Sabe o que eu fazia quando eu morava em Salé? Eu ia a pé. Sério? Eu morava perto do centro. Eu saía do centro e ia a pé. Fazia eu vou essa daqui caminhadinha. até a luz e... Não, brincadeira, a gente faz até várias caminhadas. Daqui, ó, da Praça do Cavalo, a gente vai lá até a represa e tal, mas, meu, é mó caminhada, nega. É uma Nossa. caminhada razoável. Gente, Nossa, se cair a live, não se apoquente, porque a gente volta, tá? Beleza, O Jean fechou. falou que tem 3 minutos. Tá. Não, o Caneca, o Jean, ele tá me ajudando. Porque eu tô sem cronômetro pra poder marcar o tempo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou derrubar essa e a gente já abre outra antes que caia. Tá, ó, Pode ser? gente, eu não consigo ler ao mesmo tempo e falar, então, porque não conseguia rolar, mas eu vi que um monte de gente comentou um monte de coisa, mas depois comenta de novo, porque eu não consegui. Eu vou tentar deixar acompanhar. salva, no IGT, né? E aí a Fechou. gente consegue visualizar o que a galera disse. Não, mas foi só comentário bacana, tirando algumas pessoas que conseguem causa na vida. Olha lá, o Jean é coach da Lynx. Não, na verdade, ele não é meu coach, ele é meu parceiro, né? O projeto Conhecendo Roteiros, ele nasceu junto com eu e o Jean, então somos um, como diz o Rei Leão. E muito feliz. Bora lá, Nega, eu vou encerrar essa e já te chamo pra próxima. Galera, Fechou. dispara aí nos aviãozinhos, compartilha com o pessoal pra trazer mais gente pra assistir, tá bom? Manda coraçãozinho, é nóis. Até mais, beijo. Até já!